E aí a gente está nessa aí. Agora vamos seguir em frente, né? Seguir em frente. Futuramente a gente vai fazer um estudo lá em cima. Sim. É bom. Aí, para gravar vídeos, para... Você deve investir nessa área mesmo. Vamos gravar. Instalar. E também para fazer CDs. Vou criar um estúdio com 2 áreas. A parte de gravação, estúdio de gravação de TV e tal. Sim. E um estúdio de gravação de louvores. Estilo aquela NS lá que o pessoal paga lá para fazer? Com certeza. Aquele esquema lá. Fazer os cultos online aí. Ter todo um aparato, né? Tem várias ferramentas. E aí a gente vai tocar o barco. O olho que aparece aqui são pessoas que estão visualizando? O olho, né? Tem 6 já. Pessoas que estão visualizando. A gente conecta um pouco antes para as pessoas já ir entrando. Pronto. O pessoal começou a entrar, mandar comentário. Falando nisso, Ricardinho, você vai ficar com um chat hoje, tá? Fica com chat. Eu chamo chat, mas é chat. É possível aquele que passa no papel, escreve no papel ou fala para o senhor isso? Eu vou parando no decorrer da... E aí pergunta aqui, você passa. Entendeu? Pastor, o senhor me orienta aí se eu quiser alguma coisa. Por enquanto acho que é isso. O áudio tá bom, né? O áudio não precisa melhorar o áudio. Acho que é isso aí. Vamos começar. Hoje eu vou apresentar esse material aqui. Pessoal, a gente vai apresentar, cada vídeo a gente vai apresentar um material. Isso aí, né? Vamos lá. Com boné, sem chapéu? Estamos ao vivo já, então vamos começar. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estamos agora ao vivo com o nosso programa Sal e Luz, diretamente pelo nosso Facebook. Estamos ainda aguardando as inscrições em nosso canal do YouTube. Por sinal, preciso muito da sua ajuda para a gente estar online pelo YouTube. Precisamos que você acesse a nossa página Assembleia de Deus Ferreira Taboão da Serra, Assembleia de Deus Ferreira Taboão da Serra. Acessa lá, se inscreve e aciona o sininho. Aí nós vamos chegando a 1000 inscritos. Ainda falta mais de 800 inscritos. Chegando a 1000 inscritos, nós poderemos então fazer programas ao vivo. Precisamos da sua ajuda. Por enquanto, nós estamos ao vivo pelo Facebook e à noite, no final da noite de hoje, para o início da manhã, da quarta-feira, nós postamos o vídeo que foi gravado hoje, às terças-feiras, todas as terças-feiras, às 16 horas, estamos juntos com o programa Sal e Luz. O programa, como já é de conhecimento dos que estão nos acompanhando aí acho que já segunda, terceira semana, tem por objetivo dar aos irmãos, fornecer aos irmãos informação e conteúdo teológico. Semana passada falamos sobre a conclusão do tema, sobre o dia de Cristo e o dia do Senhor, explicando que não eram a mesma coisa, que um não é sinônimo do outro, mas que o dia de Cristo representa um acontecimento e o dia do Senhor representa outro acontecimento. Respondemos as perguntas, os questionamentos feitos a nós aqui no nosso chat. Temos auxílio do irmão Ricardinho, da irmã Cristina, que está aí no chat, sempre conectados com a gente. Hoje também está conosco o nosso irmão presbítero Demário. Então, quero mais uma vez reforçar a minha saudação
A paz do Senhor a todos os amigos e irmãos, os que estão agora conectando conosco, irmãos da Europa, da Espanha, Luxemburgo, irmãos da Argentina, irmãos do Nordeste, irmãos aqui da Grande São Paulo, do estado de São Paulo, do Minas Gerais, irmãos do Rio de Janeiro, irmãos do sul do Brasil, irmãos aí espalhados hoje com a internet, com a dimensão que a internet alcançou, hoje não tem mais lugar distante, né? Todos os lugares estão a um pulo, a um passo, a alguns milímetros de distância, de acordo com o acesso dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, estamos juntos. Aos que não nos conhecem, estão acessando agora, eu sou o pastor Carlos, estou gravando diretamente daqui da Assembleia de Deus Ferreira, em Taboão da Serra, nesta cidade aqui que fica na Grande São Paulo. Que Deus abençoe a todos. Aproveite também aí na nossa página do Facebook, página da Assembleia de Deus Ferreira, e vai lá e também participa com a gente do nosso canal no Face. Nos ajude a manter este programa, tá bom? Te convido a divulgar, a compartilhar, para que assim a gente possa ter o alcance necessário e venhamos conseguir fazer o programa com qualidade. Semana que vem estaremos aqui, era para ser hoje, com essa questão aí desta pandemia, está havendo algumas restrições devido à idade e tal, mas semana que vem teremos aqui um ministrante, palestrante, se der tudo certo, era para estar hoje, não deu, semana que vem ele vai estar aqui, eu vou manter segredo até o meio da semana, e ele estará aqui com a gente, falando ainda dessa temática que eu vou tratar a partir de hoje, né? Por sinal, o nosso tema hoje é as profecias da presente era, ou do presente século, tá? É o nosso tema de hoje, as profecias da presente era. Então, nós vamos falar um pouco dessa questão profética. Não vamos concluir hoje, porque o tema na teologia sempre é extenso, envolve toda uma gama de conteúdo com suas respectivas interpretações, e com isto 45 minutos, 50 minutos, uma hora é muito pouco para se tratar do tema. Eu tenho procurado aqui usar uma linguagem mais acessível, sem o refino do academicismo, mas procurando ser objetivo para alcançar as pessoas que têm dificuldades também de captar a questão teológica dentro da sua essência. Então estou procurando amenizar um pouco termos acadêmicos, e quando eu os uso, procuro explicá-los, para que assim eu me torne mais acessível. Então, amado amigo, irmão, a temática de hoje é as profecias da presente era, e eu queria então já começar tratando isso contigo a partir deste momento. Já estamos aqui preparados, minha Bíblia já está pronta aqui. Você que ainda não está com a sua Bíblia em mãos, pegue a sua Bíblia, pegue o seu material. Estamos melhorando aqui a nossa comunicação com os irmãos do programa, e a partir de hoje, todos os programas nós vamos também indicar um material, um livro de pesquisa, de leitura, que o irmão precisa ter na cabeceira do seu criado ou na sua biblioteca em casa, tá? Que vai te ajudar. No momento, o tema central é escatologia, mas nós vamos desenvolvendo outros temas. Vamos avançar aí para a exegese, hermenêutica, vamos avançar para os ensinos de Jesus e daí por diante, tá bom? Vamos lá então. A nossa temática hoje é sobre as profecias. E eu queria falar um pouco sobre essa questão do profeta, da profecia, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para ti é a seguinte: na sua opinião, deixa a sua opinião aí, o que você acha mais relevante ou mais importante, a profecia ou o profeta?
quem é mais importante? Vou melhorar a pergunta. Em sua opinião, quem é maior? O profeta ou a profecia? Segundo a sua opinião, quem é maior? O profeta ou a profecia? Escreve aí, depois eu faço questão de ler e responder. Mas quem é maior para você? O profeta ou a profecia? Exemplo, quem era maior? Noé ou a sua mensagem? Quem era maior? Enoque ou a sua mensagem? Quem era maior? Moisés ou a sua mensagem? Sempre, claro, voltada ao âmbito profético. Quem era maior? Elias ou as suas profecias? Avalie aí e posta sua resposta. Vamos lá. Por falar em profecia, a palavra profecia, ela é claro, está em português, né? Assim como profeta, mas esta palavra, ela tem a sua origem no grego propietes ou propietes, e o propietes tem um significado clássico, que é o mesmo que advogar ou discursar em público, aquele que pronuncia, que fala às outras pessoas, seria em grego um propiete, e em latim proprieta, tá? Também tem o mesmo significado, o de intérprete, ou aquele que é o porta-voz do arauto, do divino, tá? Nos termos citados aqui, fazia alusão aos que representavam, que eram porta-vozes dos deuses gregos, tá? Na mitologia, né? Hermes, por exemplo, era um vidente, um profeta, um mensageiro dos deuses gregos, né? Então havia todo esse contexto do termo, da definição de profeta, aquele que tinha a inspiração de propagar, de anunciar, né, uma palavra divina. E esta palavra vem da raiz pró, né? E o pró tem a ver com aquele que está na frente ou à frente, né? Adiante. E também de uma outra raiz, de um outro termo muito usado por Homero há 400 anos antes de Cristo, que era da raiz phanai. E o phanai é o mesmo que pronunciar ou falar em nome de outra pessoa ou estar adiante de outra pessoa. No hebraico, o termo ele tem o mesmo sentido, porém com um outro ponto de vista. É muito usado, comumente usado entre os escritores de língua hebraica e os rabinos, os eruditos hebraicos, a expressão nabi, né? E este termo nabi, ele era, em sua etimologia, não sabemos ao certo, dentro do conceito etimológico, a raiz, mas a etimologia desconstrói o termo e o reconstrói, e esse termo tem a ver com aquele que fala em nome de alguém, ou que pronuncia, é o vidente, revela algo divino aos humanos, transmite algo do divino para o humano. Era comumente chamado de Nabi, tá? Então vamos lá. Dadas as explicações sobre a origem do termo, das proferidas palavras acerca do termo vocábulo profeta, em grego, hebraico e latim, podemos agora observar um detalhe interessante. Sempre foi considerado, principalmente no Antigo Testamento, que o profeta, ele era um ministro, alguém que possuía um encargo, uma missão, uma responsabilidade, aquele que possuía em si uma chamada para exercer esse trabalho. Era informal, né? Por bom tempo essa questão profética foi considerada em Israel questão do ministério profético, mas o profeta sempre possuiu
características informais, né? O pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista foi com o tempo formalizado dentro do âmbito da cristandade, do cristianismo, mas o profeta não. O profeta sempre foi alguém anônimo, na maioria das vezes não reconhecido pela sociedade, também não amado. O profeta, ele chegava a ser até mesmo um estorvo para algumas pessoas, chegava até a ser uma personalidade rejeitável, até chamado por termos, expressões desqualificativas, por exemplo, louco, tolo, maluco e daí por diante. Então, há muito tempo o profeta não possuía, de certa forma, uma identidade reconhecida. Agora veja bem, o ministério profético existiu, sendo ou não reconhecido, tá? Este ministério, ele cobriu todo o período bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Durante todo o período bíblico existiu o profeta, sempre existiu o profeta, o vidente, sempre existiu, com uma característica, com outra. Por exemplo, desde Enoque, falando em termos humanos, desde Enoque até João o Batista, o filho de Zacarias, estes eram chamados de profetas, tá? Do período dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, quem possuía o dom da evidência, da profecia, ele já não era mais visto como profeta, mas como alguém que possuía o dom da evidência, o dom de profecia, né? Diretamente, isto não há diferença, mas teologicamente, qualificando cada ponto aí do ministério, sim, há uma diferença. No Antigo Testamento, ainda que por muitas vezes não reconhecido o verdadeiro profeta de Deus, os que eram denominados profetas possuíam certos privilégios dentro dos reinos de Israel e de Judá, contanto que não profetizassem contra os reis, tinham que gozar de privilégios especiais. Um exemplo clássico disso é o profeta Isaías, que lá do capítulo 1 ao 5 do livro de Isaías, do próprio escritor, que era o mesmo profeta, ele tinha determinados privilégios, até por ser parente de rei, mas posteriormente, quando assumiu a posição de profeta de Deus oficial, foi rejeitado pelo governo, pelo reino de Israel, porque este agora era um profeta de Deus. Então, existe aí esses detalhes a se observar, mas no Novo Testamento, depois de João, o último profeta do período veterotestamentário e intertestamentário, vétero vem de Velho Testamento, né? E inter vem de entre testamentos, referindo-se ao período entre o Velho e o Novo Testamento. Estes profetas do vétero e do intertestamentário terminou com João o Batista, o grande e o maior de todos os profetas, segundo Jesus no capítulo 7 de Lucas. Mas iniciou-se então o ministério de Jesus, e com isto, claro, o espírito da profecia mais do que nunca atuou através do Espírito Santo, e hoje as pessoas possuem, dentre muitos dons, o dom de profetizar, que indiretamente é a mesma coisa que ser um profeta, e diretamente não seria ser o detentor de uma qualidade, mas não ser o dono desta qualidade, não ser o proprietário dela, como era visto no Antigo Testamento. Então vamos lá, explicar esses pontos da questão do ministério profético. Se tu tiver alguma questão aí, alguma pergunta, vai aí acompanhando e no chat responde, que nós temos pessoas aqui aguardando a sua pergunta.
Deus, nesse aspecto de ministério profético, foi o primeiro profeta, claro, ele é a essência de tudo, a fonte da vida, do conhecimento, foi o primeiro a profetizar. Isso consta lá em Gênesis 3, a partir do versículo 14, 15 de Gênesis, quando Deus conversa com Adão, e do 15, do capítulo 3, terceiro capítulo do Gênesis, nós encontramos Deus proferindo uma profecia acerca da vindoura manifestação messiânica, né? Então Deus ali torna-se o primeiro profeta, registrado na sua Bíblia, na Bíblia do Senhor Deus. Depois nós temos o segundo grande profeta, com conteúdo claro, que é Enoque, o sétimo depois de Adão, conforme o livro de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento. Depois nós temos o profeta do caos, né? Noé, aquele que profetizou o fim daquela era, o fim da era dos homens, o profeta que anunciou o apocalipse do Antigo Testamento. Este Noé foi um outro grande profeta pré-diluviano. Depois do dilúvio, aposentou o seu cajado de profeta. Depois nós temos outros profetas anônimos, profetas que perduraram por um pouco de tempo e foram contemporâneos de Abraão, o grande pai da fé, e que assim o ministério profético foi passando de geração a geração. Vale lembrar que não precisava ser da tribo de Dan, ou de Benjamim, ou de Naftali, ou de Judá para ser profeta. Deus chamava quem ele quisesse. Nas ordens estabelecidas por Moisés, em Levíticos e Números, encontramos determinados cargos, funções, mas o ministério profético não tinha isso. Invadia divisas, invadia ordens da família, quer fosse ela uma família poderosa, rica, elitizada de Israel, ou apenas um anônimo. Não importava quem fosse, se Deus chamasse, era uma dúvida. Depois, como eu já citei, temos os profetas pós-diluvianos, que profetizaram também, a exemplo de Enoque. Foram grandes homens de Deus, reconhecidos ou não reconhecidos, como profetas de Deus. Depois precisamos observar que este ministério deu seguimento desde Enoque, o sétimo depois de Adão, que viveu no período pré-diluviano, a João o Batista, aquele que quebrou os 400 anos de silêncio do período antes de Cristo até os dias de Cristo. E João foi o último. Enoque, o primeiro dentro de uma esfera humana, Enoque o primeiro, João o último. Quantos profetas profetizaram de Enoque até João? Seria difícil definir, visto que houve muitos profetas, até anônimos. Não dá para trazer aqui um número exato de profetas. Eu poderia estar polemizando, trazendo um número inferior ou superior ao que realmente é. Uma outra coisa sobre profetas que fica difícil de definir é a quantidade de profetas que profetizaram durante este período pré-reino de Israel, pós-reino de Israel, pós-divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, pré-cativeiro assiríaco e pré-cativeiro babilônico, pós-cativeiros. Não dá para definir. O que dá para dizer com certeza é que Israel só teve um profeta, quando os reinos foram divididos, só teve um profeta. Depois do reinado de Davi, só teve tá? E Judá possuiu entre 28 a 30 profetas, 28 a 30 profetas oficiais, em números oficiais. O único que profetizou pelo reino de Israel foi um moço chamado João,
que no Antigo Testamento, em hebraico, era Jonas. Jonas é um João, sim, o termo Jonas, o nome Jonas e João é a mesma coisa, tá? E Jonas, ele foi o único profeta de Israel, nascido na região ali de Gate-Efer, tá? Um pequeno vilarejo próximo ali da região da Galileia, os dias de Jesus, atual Galileia, e Jonas foi o único profeta que Deus levantou durante o período dos reinos de Judá e de Israel, como um profeta de Israel, o único profeta. Todos os demais vieram do reino de Judá, todos os demais, por incrível que pareça, tá? Então, são pontos a se observar nessa questão. E como atuava o ministério profético, para mim entrar aqui nas interpretações, só para os irmãos acompanhar aí e pegar. O profeta, ele é essencialmente escolhido por Deus, ainda que ele também poderia ser escolhido pelo rei. O rei poderia avaliar, depois do período monárquico, né? Porque até Samuel não havia uma monarquia, havia uma teocracia. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Até o período do grande sacerdote, juiz e profeta Samuel, não havia rei, monarca em Israel. Samuel era o vidente, era a ponte entre Deus e Israel, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Samuel deu continuidade a esse processo, né? Depois do governo dos juízes, né? Cerca de 13 juízes, se não me falha a memória, reinaram entre aspas, orientavam Israel no âmbito espiritual e governamental, sendo Samuel, se não me falha a memória, o 14º dessa lista dos juízes, né, conforme o livro de Juízes. E aí ele, no período dele, ele é então rejeitado por Israel doido para absolver o modismo do mundo em que eles viviam, que estava em torno deles, que era ter um governante, alguém que falasse por eles humanamente. Aí foi-se ali feito um cisma entre a questão governamental e espiritual, e Samuel foi o último desses grandes videntes de Deus, que possuía a capacidade de ter um contato direto com o arauto e deste modo transmitir ao povo a mensagem, um grande profeta. Depois de Samuel, com a chamada, digamos assim, de Saul, com o ministério de Saul, e deu-se início ao governo monárquico de Israel. E aí o rei metiu a mão dele, o dedo onde ele queria, né? E terminou intervindo nessa questão de escolhas de profetas, e ele escolhia lá um grupo de profetas, segundo o seu veredito, segundo o seu julgamento, para esses profetas falarem ao povo em nome de Deus. Aí daí para frente, você já imagina o que é que deu, né? Então, antes disso, o profeta era escolhido integralmente por Deus, chamado por Deus, né? E ali, ele, reconhecido ou não pelo povo, ele era um profeta de Deus, escolhido por Deus para falar ao povo, para falar à nação de Israel, exclusivamente Israel. E depois da monarquia, o rei ia lá e escolhia. Um exemplo disso é aquela questão do rei Acabe, o rei de Samaria, com o rei Josafá, o rei de Judá. E Acabe tinha os seus profetas. Um dia fez um banquete, uma festa, chamou Josafá para participar dessa festa, e Josafá foi, e lá eles comeram, beberam vinho, se alegraram com a dança das dançarinas no palácio de Acabe, e tudo isso tinha um pretexto, era para que Josafá se unisse a Acabe contra alguns de seus inimigos e combatesse com o exército de Israel, fizesse uma aliança ali, Israel e Judá, para vencer os inimigos de Israel. E para que isso se concretizasse,
sabendo Acabe que Josafá era crente, Acabe então chama os profetas e pergunta a Josafá se ele iria com ele à batalha. Josafá responde: olha, o meu povo é teu povo, o meu exército é teu exército, mas por via das dúvidas é melhor consultar a Deus. E aí Acabe consulta quem? Aos seus profetas, profetas comprados, profetas videntes, viciados no poder, viciados no reino de Israel, viciados ali na mentira, né? E aqueles profetas proferem e ilustram situações, declarando que Israel venceria a batalha contra seus inimigos. E aí Josafá estava um pouco grogue da bebida, mas ainda estava com a maioria com uma maior parte do seu entendimento lúcida. E ele então fala: olha, não tem mais nenhum profeta de Deus aí. E Acabe responde: tem um tal de Micaías, mas eu não gosto de Micaías não. Esse eu não reconheço como profeta, porque ele é oposição, ele só fala mal de mim. E aí Josafá até o repreende: não fale assim do homem de Deus, mande chamá-lo. E para que ele não fosse apresentado diante de Acabe como estava vivendo, perseguição, sofrimento, fome, manda dar um banho no homem, manda arrumar o homem, ajeita o homem todo e apresenta Micaías diante de Acabe. E a história vocês conhecem, né? Micaías profere que Israel perderia a batalha, que Acabe morreria, e Acabe manda Micaías para o tronco, e Micaías então profere a última palavra de profeta: se Deus não falou por minha boca, tu voltarás vivo. E todos sabemos que ele não voltou. Então, o Antigo Testamento tinha essas questões do ministério profético, o profeta de Deus e o dos homens, porque o homem ele gosta muito de corromper aquilo que Deus fez, né? Piratear a ação original de Deus. Então, o ministério profético no Antigo Testamento seguia esses conceitos, né? E estes nabis, como é usado no termo hebraico, proferiam as revelações do arauto divino, revelavam as palavras de Deus. Muito bem, acredito que ficou claro. Irmão Ricardinho, tem alguma pergunta aí? Tá tranquilo? Tudo certo aí, irmão? Muito bem, então vamos lá. Na continuidade aqui do nosso estudo, do nosso tema, né? Vamos falar agora um pouco sobre, já falei de ministérios, vamos falar um pouco agora sobre interpretação profética, ou interpretando as profecias. Agora vamos falar desse tema, interpretando as profecias. Então vamos lá. Para todo amante da escatologia, a interpretação, ela possui aí uma posição de destaque. Tudo começa com a interpretação. A interpretação é o segredo entre você obter o resultado verdadeiro daquilo que procura e o resultado falso. Há muitas pessoas que, por falta de entendimento, produzem interpretações diversas acerca de um texto e, na maioria das vezes, corrompida por não ter noções de hermenêutica, por não ter noções de exegese, por não ter noções de história, por não ter noções de linguística, por não ter noções de idiomáticas, por não ter noções de conhecimentos gerais, interpretam a Bíblia de forma errada. Pastor, mas precisa ter tudo isso para se produzir uma interpretação sadia? Sim, principalmente se for falar de profecia. Ora, dentro dos âmbitos proféticos, dentro dos contextos proféticos, há ali muitos desafios a se observar. Há de se observar o contexto, a linguagem do profeta, a cultura em que esse profeta vivia, o conhecimento acadêmico deste profeta, que é um exemplo clássico disso. Observe, por exemplo, o nível de conhecimento de Paulo e o nível de conhecimento de João. Era ano-luso de Paulo. Paulo tinha um conhecimento bem acima dos demais. Então, a forma como Paulo expressava
um determinado tema, possuía um conteúdo bem mais rico. João, por outro lado, era um pescador da Galileia, um homem com pouca cultura. Nos dias de hoje poderia-se dizer que João tinha aí, olhe lá, se tivesse o ensino primário, mas que isso não teve. Mas João recebeu as mais profundas e maiores profecias do Novo Testamento. As mais profundas e maiores profecias de quase toda a Bíblia, perdendo para Moisés apenas, porque Moisés teve a revelação do começo, né, em detalhes do Gênesis, mas ele teve as revelações em detalhes do fim. Então ele está ali em pé de igualdade com Moisés, talvez perdendo por uma questão de conteúdo, visto que o conteúdo mosaico é muito maior do que o conteúdo joanino. No entanto, ele não tinha cultura. No caso, João era um homem com pouca cultura. Moisés já era um homem culto, um homem muito instruído para o seu tempo, porque recebeu essa instrução diretamente do palácio de Faraó. Então, veja bem, tudo isso precisa ser levado em consideração. Tudo isso precisa ser ser colocado na ponta do lápis na hora de se fazer a interpretação. Saber ou ter noções de simbologia, de ilustrações, saber o que é uma profecia, ter noções, por exemplo, de uma parábola, ter um conhecimento básico da linguagem utilizada, dos termos, das definições desses termos, para que se possa interpretar corretamente esta profecia. Então nós que somos amantes da interpretação, amantes da escatologia, sabemos que existem regras que precisam ser tomadas, que precisam ser absolvidas para que se possa interpretar de forma sadia as profecias, tá? Então vamos lá. Observe que, como eu já disse, a Bíblia foi escrita em períodos diferentes, por pessoas diferentes, né? Com culturas diferentes, conhecimentos diferentes, ambientes diferentes. Estas pessoas, desde agricultor, desde campesinos, desde pessoas que cuidavam de animais, a guerreiros, a arpistas, a cantores, a profetas, a sacerdotes, essa gama de pessoas aí foram os escritores da Bíblia. Pessoas que, por exemplo, vamos de novo comparar aí os dias de Paulo com os dias de Samuel. Não tinha nada a ver os dias de Paulo com o dia de Samuel, o dia de Samuel com o dia de Paulo. Samuel viveu num ambiente bem primitivo, bem distante dos dias de Paulo. Nos dias de Samuel, as coisas eram bem diferentes. Seria como comparar hoje os dias de Paulo com os dias do pastor José Wellington Bezerra da Costa, os dias de qualquer outro ministro, pastor dos dias atuais. Seria uma comparação débil, porque os dias de Paulo não tinha nem máquina de datilografia, que para nós hoje é algo primitivo. Imagine um notebook, um tablet, um celular desse que possui mais tecnologia do que a Apollo 1, quando levou os primeiros tripulantes à Lua, né? Quer dizer, a primeira nave à Lua tinha menos tecnologia do que um celular que a gente hoje possui para fazer essa live, por exemplo, que nós estamos fazendo agora. Então, há uma mudança considerável na cultura, no tempo, na linguagem, na linguística, né? Tudo isso precisa ser observado na hora da interpretação. Deve-se considerar outros pontos importantes que eu anotei aqui para não esquecer nenhum deles, né, com relação às profecias e as regras adotadas para interpretar. Vamos lá para os pontos que precisam ser observados. Vamos lá, você está me acompanhando aí na internet? Chamou um irmão, uma irmã para estudar contigo, está com a tua Bíblia na mão, está com o teu caderno de anotação. Se tiver alguma dúvida, pergunta para a gente. Nós vamos ter um imenso prazer
de te responder. Eu já estou falando há 40 minutos, por incrível que pareça, Demário. Já estou falando há 40 minutos. Deixa eu dar uma pausinha aqui para beber uma água. Por enquanto nós não temos, não dá para editar o vídeo, é ao vivo. Então tem que ser desse jeito. Então vamos lá. Falei sobre a questão do ministério profético. Depois eu falei de como quais são as ferramentas que se deve usar para se interpretar. Agora vamos falar das regras. As ferramentas é uma coisa, as regras é a outra. Numa construção, nós temos lá os pedreiros, temos os engenheiros, pedreiros, o arquiteto, e ali temos os profissionais que andam da sua área, e tem as ferramentas. Mas ainda tem uma outra regra: como se utilizar, porque tem pessoas que têm um esquadro, não sabem usar um esquadro, tem uma trena, não sabe usar a trena, tem um nível, não sabe usar o nível. Tem que ter regras para se usar essas ferramentas, para que com isso as ferramentas possam produzir resultados no mínimo aceitável, tenha sucesso naquilo que vai se fazer. Na Bíblia também é a mesma coisa. Existem ferramentas e regras para se usar essas ferramentas, para não se usar ferramentas em lugares errados, de formas erradas. Então vamos lá, as regras de interpretações. Primeira regra: nós temos que considerar a revelação observando que a profecia é dada na forma de intuição. Espera aí, pastor, como é que é isso? Tá? Eu não estou falando como cético, estou falando como pastor, cristão, pentecostal. Tá? A pessoa recebe ali uma revelação, recebe ali uma palavra da parte de Deus para a pessoa, uma mensagem da parte de Deus. Nem sempre essa mensagem vem de forma clara. No Antigo Testamento era bem mais claro que no Novo. Um exemplo: no Antigo Testamento, capítulo de número 1 de Jeremias, o texto diz assim: e veio a palavra de Deus a Jeremias. Capítulo 2 de Ezequiel: e veio a palavra de Deus a Ezequiel. Capítulo 6 de Isaías: e Isaías teve uma visão, e dentro da visão ele escuta a voz de Deus. Ficou claro? Sem falar o caso de Deus com Moisés, que é um caso exclusivo, né? Onde Deus conversava com Moisés ali cara a cara. Aí é uma coisa, mas lá no Apocalipse, João diz assim, no capítulo 1, que ele foi chamado por uma voz que ele não sabe identificar quem era, que falava com ele, e ele diz assim: não sei se eu estava na carne ou em espírito. No capítulo 4 ele diz de novo: fui levado ao céu. Eu não sei se foi na carne ou no espírito. Isso do Apocalipse, né? Isto quer dizer que João não sabia identificar de que forma o contato entre ele e o divino estava acontecendo. Se ele estava dormindo ou se ele estava acordado. Se era algo que estava no seu interior intuitivamente, ou se era algo claro, lúcido, onde os olhos carnais estavam vendo. Ele mesmo diz que não sabe explicar de que forma isso estava acontecendo. Então, dentro de todo esse contexto, deduzimos então que a revelação profética ela é dada na forma de intuição. Recebi de Deus uma revelação. Pastor, talvez agora você que esteja nos acompanhando diga: mas isso não abre margem para profecias falsas e não gera, de certa forma, polêmicas no caso de escolher o verdadeiro e o falso profeta? Sim, gera, com certeza. Na verdade, tudo que vem de Deus para o homem é polêmico. Falar de salvação é polêmico, falar de criação é polêmico. Tem teorias humanas versus teorias divinas, teorias acadêmicas versus teorias teológicas. Exemplo clássico disso é os embates nas faculdades de Oxford, nas faculdades de Cambridge e em outras grandes faculdades inglesas, americanas, europeias,
canadenses, sobre o existencialismo e o criacionismo, né? Há uma batalha na teologia ou na teoria existencialista, segundo Darwin, um grande pesquisador, um grande cientista, né? O homem, ele evoluiu até chegar ao patamar que está atualmente. Isso é chamado de teoria criacionista, né? Ou teoria existencialista, perdão. Na teoria criacionista, o que nós temos é o inverso disso. É Gênesis. Deus fez todas as coisas, ponto final. Então, são discussões a serem levadas em consideração, e todo tipo de discussão é bem-vindo. Todo mundo tem o direito de concordar, discordar, tá? Todos temos direito. Dentro do âmbito teológico, escatológico mesmo, as discussões são muitas, são diversas, isso é natural. Então vamos lá. Agora, é preciso se respeitar algumas regras, é preciso se observar isso, tá? Como eu falei, precisamos observar que a profecia, ela é uma revelação divina. Então, imagine comigo, pense comigo agora, um professor de física ensinando física quântica a uma criança de 2 anos de idade. Um professor de matemática ensinando a regra do zero absoluto. Um professor de linguística ensinando sobre os verbos e suas aplicações, né? E daí por diante, para uma criança de 2 anos. Agora imagine então Deus explicando para nós o universo, a origem da vida e suas ações, o porquê delas e as suas consequências. Não é complicado? E como você quer interpretar isso? Como se 1 mais 1 na interpretação humana se tornasse 2? 1 mais 1 para Deus pode ser 3. Pastor, peraí, não estou entendendo. Isso foge da lógica, exatamente. Esta é a questão. A lógica com Deus não funciona. Tem lógica? Faz sentido um mar se abrir? Que lógica tem isso? Tem lógica? Faz sentido que um guri de 1,60 m, pesando, quem sabe, aí 55, 60 quilos, confronte com uma funda, com uma pedrinha, um gigante de 3 metros e sabe lá Deus quanto de altura, pesando mais de 160 quilos, com lança e escudos, invencível, nunca perdeu uma batalha. O homem estava invicto em todas as suas batalhas desde sua adolescência, e esse garotinho com uma funda matar esse gigante? Tem lógica isso? A mosca pôr para correr um elefante? Tem explicação? Não tem explicação nenhuma. Então, Deus não atua com a lógica. Então tem que se entender isso. Agora imagine o divino se revelando ao humano. Como é que o humano vai entender isso? Interpretar. Aí Deus criou algumas regras. Deus desenvolveu meios para que aquilo que ele estava falando fosse concebível, interpretável, compreensível. Tá bom? Ficou claro esse ponto? Então vamos lá. Neste caso, então, nós vamos se observar alguns pontos aqui, tá? Primeiro ponto a se observar, que a profecia, ela pode estar subdividida em situações diversas, que a profecia, ela não pode estar se referindo apenas a um assunto, a um tema, mas ela pode estar se referindo a vários. O profeta falou lá sobre a queda de Israel, sobre a queda de Judá, de Jerusalém, através do rei da Babilônia. Aí dentro daquele contexto o profeta vai explicar por que o rei da Babilônia, por que Judá vai cair, como
e quando isto vai acontecer, tudo dentro do âmbito da profecia. Então você tem que interpretar isso, entender isto como pontos fragmentados do mesmo assunto. Então o primeiro ponto a observar é que a profecia, ela frequentemente está dividida em situações subdivididas. Às vezes o profeta está falando uma profecia, Demário, mas com vários assuntos, dentro de uma profecia só. Está falando de vários assuntos. Um exemplo bíblico do Novo Testamento. Tem pessoas que falam para mim às vezes no Messenger, no WhatsApp: pastor, sempre procure nos ajudar na questão teológica, falando com temas ou textos do Novo Testamento. Acho mais fácil de interpretar. Em minha opinião, o Novo Testamento foi construído com as pedras da pedreira do Velho. Foi da pedreira do Velho que se tirou as pedras para construir o Novo, se é que você me entende em minha ilustração. Então, citar o Antigo e o Novo, dependendo do assunto, no final das contas é a mesma coisa. Mas vamos lá. Citando um texto do Novo Testamento para te dar um exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lá nós temos Jesus descendo do Jardim das Oliveiras com os seus discípulos, retornando a Jerusalém, né? Ou melhor, perdão, ele saiu voltando a Jerusalém, ao templo, e o texto diz que seus discípulos perguntam para ele: mestre, como é que será esses acontecimentos? Como se dará esses acontecimentos? O final das coisas, a tua vinda, como se dará tudo isso? Primeira coisa é interpretar o que eles estavam falando, a que eles estavam se referindo. Mas, quando Jesus começa a falar, aí Jesus descarrega uma verdadeira carreta de informações, uma verdadeira carreta de profecias. E aí ele vai falar de vários assuntos. Ele vai falar, por exemplo, da perseguição à igreja judaica, formada por galileus e judeus. Vai falar do governo da Galileia, do governo da Judéia, que eram governos diferentes, e da dominância romana e sua perseguição. Vai falar da igreja essencialmente dita, da igreja objetivamente dita, quando ele fala da situação que a igreja estará naqueles dias. Vai falar da queda do Estado de Israel, do período lá de Tito, cerca de uns 40 anos depois da profecia de Jesus, depois daqueles dias proféticos. Vai falar de outros e outros temas, inclusive do arrebatamento, inclusive de situações apocalípticas, tudo dentro do contexto profético, né? Tudo dentro de um contexto. Dentro do Mateus 24 você encontra uma gama de assuntos que exigiria do intérprete muito jogo de cintura, muito conhecimento. Não é moleza, não é fácil não, tá? Chamar aqui um especialista em neurologia para tratar dessa questão neurológica, um especialista em cardiologia, é bem complexo tratar desses temas, né? Ou um psicólogo para tratar das questões freudianas, não é difícil, não é complexo? Assim seria Mateus 24. E dentro da interpretação das profecias, é preciso se observar então isso, que existem assuntos fragmentados, assuntos subdivididos dentro de uma única profecia, de uma única mensagem. Existem vários temas. É o primeiro ponto a que se deve observar. Deste modo, a profecia pode ser vista como um grande quebra-cabeça, onde o profeta ou os profetas, porque também existe o outro lado da situação. Existe um profeta que pode proferir diversas
palavras acerca de uma profecia. E existe profecias que é proferida por diversos profetas. As duas situações coexistem na Bíblia. As duas situações coexistem na Bíblia. Aí torna a situação ainda mais complexa. Ainda mais complexa, porque há temas aí que é extenso. Escatologia é um exemplo disso. Então, como um grande quebra-cabeça, o profeta com sua profecia, ou os profetas com sua profecia, ele fala da mesma profecia, ou de suas profecias, dentro de um único texto, tá? E aí eu vou dar um outro exemplo. O Messias, Jesus Cristo, uma única palavra sobre o Messias, como por exemplo, vamos citar aqui Isaías 14, né? Vamos citar aqui Miqueias 5, vamos citar aqui Salmo 110, todas palavras messiânicas. Agora vamos interpretar essas profecias. Você vai observar que dentro daquela profecia está tratando lá de manifestação cristocêntrica, está tratando lá de humanidade cristocêntrica, está tratando lá de sofrimento, está tratando lá de perseguição, de morte, de ressurreição e glorificação, numa única profecia. Não está tratando apenas de um ponto, apenas de um assunto, está tratando de uma diversidade de assuntos. Portanto, na hora de interpretar, o intérprete tem que considerar tudo isso. Tem gente que fala por aí, porque toda situação tem duas moedas, as duas faces da moeda. Toda situação possui os dois lados da moeda. Eu costumo dizer que tem 3, não 2. Tá? Então, é preciso tomar muito cuidado. Para você me entender, você precisa, por exemplo, entender uma coisa importante, compreender. O seu carro quebrou. Aí, ou o diagnóstico sai de ti ou de alguém que entende de mecânica. Mas aí o teu carro não está pegando, você pensa que o problema é o motor. Aí o mecânico olha e fala, não, o problema é autoelétrico, tem que levar para um eletricista de automotivo. Isso não é problema de mecânico. O problema aí está nas velas do carro, está na bateria, está nos cabos de vela. Mas eu pensei que por não funcionar o carro era o motor. É uma outra situação. A Bíblia é a mesma coisa. Existe o conjunto da obra, mas você tem que saber interpretar cada ponto dele. Então, se a revelação messiânica possui lá a manifestação de Cristo no mundo, a sua humanidade, seu ministério, sua perseguição, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação, eu não posso chegar e interpretar o pacote. Eu tenho que ir por parte. Primeiro, eu tenho que estudar nesta profecia a sua manifestação. Onde ele se manifestaria? Quando se manifestaria? Por que viria em carne? Onde ele viveria? Como viveria? Quem ele seria? Eu estou falando só da manifestação, a profecia acerca da sua manifestação. Mas o mesmo profeta falou também que ele morreria. Aí um outro ponto. O profeta falou que ele ressuscitaria. É um outro ponto. Agora, dentro do título morte do Messias, tem também o porquê que ele morreu. Olha como é rico o assunto. Como ele morreu e por que ele deveria morrer da forma que morreu. Você está entendendo? Aí o texto ainda fala do tempo em que ele permaneceria morto. Por quê? Da sua ressurreição. Como ressuscitou? Então a interpretação é uma coisa, é algo minucioso, algo que requer um exame, que requer um cuidado, que requer um zelo na hora você tem que se debruçar sobre livros e não só sobre livros.
Então, eu vou parar por aqui hoje. Eu ainda estou falando do âmbito da interpretação da profecia. Ainda não cheguei no ponto de falar das profecias em si. Primeiro, os irmãos precisam entender, para que quando eu for desenvolvendo o tema, o irmão já ir pegando o assunto e não tratar de alguns pormenores, porque o irmão já entendeu, porque conheceu a interpretação e desenvolveu essa interpretação. Então, veja bem, semana que vem eu vou tratar sobre a questão do condicionamento profético, tá? Eu vou falar aqui sobre profecias completadas, realizadas, profecias a ser consumar, a se completar, tá certo? E de outros pontos dentro desse aspecto. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, só para tratar desse ponto profético, porque o assunto é extenso. Então, espero que os irmãos tenham absorvido. Alguém deixou alguma pergunta aí? Não, né? Os irmãos tenham absorvido, os irmãos tenham aproveitado o assunto. Hoje falamos de como interpretar profecias, que é a proposta inicial, e a gente vai evoluindo o nosso assunto. Para me concluir, eu quero deixar aqui para os irmãos uma recomendação de leitura. Isso aqui, ó. O meu está bem sambado. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Este daqui, esse exemplar aqui, é do Novo Testamento, com o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Essa grande obra aqui de Champlin é uma das obras mais utilizadas em bibliografias e pesquisas, e eu recomendo. Obra maravilhosa. Agora tem aí versões com 2 volumes apenas, antigo e novo, mas a minha coleção, não me falha a memória, são 11 volumes do antigo, não, 12 volumes do antigo, né? E 8 volumes do novo. Não falha a memória, é isso, eu não lembro agora a quantidade de volumes de cada um. 6 do velho, 6 do antigo, 6 do novo e 2 dicionários. E 2 dicionários? O Demário está me passando aqui que são 6 volumes do antigo, 6 volumes do novo e vem ainda 2 dicionários. Então são um total de 14 volumes. A obra antiga, agora ela veio mais condensada, né? Champlin ficou 40 anos escrevendo esse material. 40 anos, meu irmão, não é brincadeira não. Eu recomendo, muitos grandes escritores a utilizam. Tem outras excelentes fontes de pesquisa, mas eu uso bastante essa. E hoje é a minha recomendação, tá? O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Tá aí. É a minha recomendação de leitura. Também deixo-vos um abraço a todos. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, faz a pergunta no chat. O chat já terminou, já parou o chat por hoje, não tem mais. Mas deixa a pergunta lá no Messenger e nós teremos o prazer de te responder. Tá bom, meu querido, minha querida? Que Deus abençoe a todos. Agradeço esses 60 minutos em que estivemos juntos. E terça que vem tem mais vídeo. Por enquanto é um vídeo por semana. Terça que vem eu vou trazer aqui um comentarista. Terça que vem, tá? Se essa situação não se agravar, que o que está atrapalhando é essa questão aí do Covid-19, se não se agravar, por sinal eu quero te deixar mais uma vez um convite. Entra lá no YouTube, pesquisa Assembleia de Deus Ferreira, Taboão da Serra, pesquisa lá, achou? Se inscreve, aciona o sininho. Por quê, pastor? Eu preciso de 1000 inscritos para fazer ao vivo pelo YouTube, e fazendo pelo YouTube o meu alcance é maior, porque não precisa possuir o aplicativo do YouTube ou ser inscrito no YouTube, ter uma conta no YouTube para poder acessar o YouTube, diferente do Facebook. Facebook, a pessoa precisa ter essa conta, tá? Então, entra lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, recomenda para as pessoas, compartilha, tá? Lá no YouTube digita Assembleia de Deus Ferreira, Taboão da Serra, vai achar lá o nosso programa, né? Programa Sal e Luz. E ali
você vai encontrar então o nosso canal, vai se inscrever e vai com isso estar também nos ajudando a levar essa palavra a outras pessoas, tá bom? Este vídeo estará lá disponível no Facebook. Quem quiser baixá-lo, quiser baixar partes desse vídeo, quiser compartilhá-lo, fique à vontade, tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Qualquer coisa, manda uma mensagem, teremos o prazer de responder. Eu fui o pastor Carlos, a aula de hoje foi interpretando as profecias e depois estaremos tratando a segunda parte, a segunda lição desta aula e vamos seguir em frente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, forte abraço, amém.